palavra de Deus que fala do... Hoje, irmãos, o texto ele fala da queda de Adão. A queda de Adão. Aí eu vou ler alguns versículos de Gênesis para nós entendermos melhor. Eu queria ler aqui primeiro Gênesis 2, 6 e em diante. Diz assim: o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem foi feito a alma vivente. E o 2:17 diz assim: fala da árvore do conhecimento tal, que era podia se alimentar de todas as coisas, menos daquela árvore. E no capítulo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. E aí no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar o entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando o diabo ele te oferece o pecado, ele não oferece uma coisa ruim, certo? Porque se o pecado fosse ruim, ninguém ia cometer o pecado. Entendeu? E a palavra de Deus, ela fala do estado original do homem, que era tudo perfeito, né? Uma realidade que todos nós desejaríamos viver. Porque a gente fala aqui, né, desejosamente, que a gente quer ir para o céu, viver em ruas de ouro, que não sei o quê. E Adão, ele mais ou menos, ele tinha isso, entendeu? Era uma relação real de pai e filho, né? E a palavra fala que Deus, todos os dias, ele descia à terra para falar com a sua criação na viração dos dias. Só que, de repente, irmão, quando a gente não dá valor para essas coisas, né, tudo que a gente não dá valor vira saudade, certo? E você só vai dar valor quando está longe. Você só vai dar valor no jardim do Éden quando você está no deserto. E tipo, nessas horas bate aquele arrependimento, sabe? Né? Tipo assim, a gente fala assim: eu estava num culto lá e tal, mas só tinha 7, 8 pessoas. Pô, mas eu estava no culto, né, mano? Tipo, era um culto, né, mano? Era um culto a Deus, né? Porque o culto, quem faz... Aqui a gente termina o culto, porque o culto ele vem o dia inteiro. É o dia inteiro. Quando você para falar com alguém, é um culto a Deus. Porque você é um servo 24 horas, irmão. Você não tira um tempo de Deus. Entendeu? Então a sua vida é um culto a Deus. E aí, tipo, você só vai dar... Aí você fica com aquele arrependimento. Eu queria voltar, não sei o que, voltar atrás, faria tudo diferente. Adão, ele teve esse sentimento de remorso, né? Faria tudo diferente e tal. E quantos de nós, né, a gente, tipo, eu mesmo que estou na rua de vez em quando aí, a gente vê, né, várias pessoas que estavam dentro da igreja e hoje dorme nas calçadas, usuário de crack. E aí a gente vai até essas pessoas levar um pouco do que eles viviam, né? Tipo, trazer aquele choque de realidade, falar: você era daqui, ó, tal. E uma vez que você é marcado com a presença de Deus, né? Tipo, aquilo fica em você, mano. Vira e mexe, ele vai estar lá, né? Falando para você: volta para casa, entendeu? Você troca a comunhão de Deus por uma vida de escuridão, uma vida noturna. Aquela paz que você não dá valor, você só vai dar valor quando você vê as trevas.
né? Só dá valor na luz quem conhece as trevas, irmão. Entendeu? Quantas vezes eu, né, tipo, queria conhecer a Deus e não podia, não tinha oportunidade e tal. Na verdade, eu tinha vários convites, mas eu não tinha força para andar com Deus, né? E a nossa, tipo, quem não queria trocar, tipo, a vida que eu levava para falar para Deus, eu quero andar contigo no jardim do Éden e tal, né? Tipo, falar para Deus, tirar um tempo para Deus e falar assim tudo que você aprendeu, né? Tipo, com a palavra dele e tal, né? Que nem a irmã falou aqui no domingo, a gente pegar essa parte de ser inocente na presença de Deus e tal, voltar a ser filho, ter aquele momento de filho de Deus e tal, e poder aprender um pouco de Deus, sentado ao colo de Deus e falar para Deus assim, ó, me ensina tudo de novo, porque eu estou perdendo a essência e tal. Se a gente tivesse aquele momento de reflexão da ceia, todos os cultos, ninguém caía, irmão, né? Mas é só num domingo por mês que a gente tem a reflexão de tudo que a gente faz no mês e tal, né? E aí o diabo ele vai colocando as setinhas dele, né? Ah, eu não vou no culto hoje não, porque é o culto de terça, não dá nada. Domingo eu vou. Mas aí domingo o parente vem, tal. E aí você não pode deixar o parente falando. Só que aquele mesmo parente que você fala que vai na sua casa é aquele mesmo parente que não estava nem aí para você quando você era do mundão. Você ficava bebendo e ele falava para você que ele queria ver você morto e tal. E agora você vai deixar de ir no culto a Deus porque o parente está na sua casa. Entende a situação? A gente está trocando a Deus por uma pedra de crack, a gente está trocando a Deus por um familiar que não dá valor para a gente e tal. A gente está trocando a Deus por um copo de vinho, um copo de cachaça. Ou será que aquela salvação da cruz valeu um copo de pinga? Um copo de cerveja? Acho que não, irmão. Porque para mim, né? De repente, quando você vem da morte assim, você dá mais valor, mano. Né? Para mim isso aqui vale muito, mano. Porque eu falo assim, o dia que eu colocar o pé para fora daqui e não conseguir mais voltar, eu morri. Certo? E a palavra de Deus fala que Deus fez o homem justo, né? E isso era evidente, porque Deus era um homem reto, sem pecado. Então ele fez o que era reto, sem pecado, né? E Deus só pode criar aquilo que é justo. Então, se ele diz que ele fez tudo quanto era bom e viu que tudo quanto ele fez era bom, e no sétimo dia ele descansou, isso incluía também o homem, porque o homem também foi criação de Deus, né? Você foi feito para ter uma vida com Deus, uma vida em paz. Só que ninguém segue uma vida com Deus sem ter o ensinamento, entendeu? E aí a gente cresce vendo coisas do folclore, vendo as pessoas falar que você tem que encher a cara primeiro e fazer tudo que é errado para depois conhecer a palavra de Deus e não sei o quê. E a gente vai manchando aquilo que era perfeito de Deus, a gente vai perdendo essa essência. Aí você anda com a mancha aqui, tá bom, é só uma mancha, mas amanhã você ganha outra mancha e tal. E aquilo vai te deixando paralisado. Você vai morrendo dentro de você. E para mim é duro falar isso, porque eu, em um mês, nesse mês de julho, eu vi praticamente 3 pessoas cair do meu lado, assim. É difícil. Você vê as pessoas largar a Deus e tá tudo certo, né? É meio difícil isso. Nisso teve o homem uma semelhança moral com Deus. Deus criou o homem uma inclinação correta. E era tudo perfeito. Né? Era tudo perfeito, irmão. É que nem tipo como se fosse aquele panfleto do Testemunho de Jeová. Era tudo perfeito assim, entendeu? Daquele naipe lá e tal. Tipo, Deus deu a inteligência para o homem, para ele criar os animais, para ele dar nome aos animais, para ele fazer, para ele dominar sobre a terra, né? Só que
parece meio que subiu para a cabeça e tal, e aí, tipo, não deixa as coisas, quando Deus te exaltar, irmão, não deixa as coisas subir para sua cabeça, né? Tipo, porque Deus ele é fiel para te exaltar, para te dar umas coisas assim, entendeu? Mas não deixa isso tomar o lugar de Deus na sua vida, entendeu? Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, entendeu? Porque Ele prefere você sem nada na presença dEle do que você ter um pouquinho a mais e falar, agora estou indo embora, entendeu? Deus não é aquele culto da Universal que você entra pobre, sai de carro zero e conta gordo. Não tem essas ideias, irmão, entendeu? Pelo menos o Deus que eu sirvo não é assim não, mano, né? Nós não servemos um Deus mamão, nós servemos um Deus que faz o homem do barro, pega o homem do usuário de crack e levanta o homem e fala assim, eu não vou te dar riqueza, eu vou te dar dignidade, entendeu? As outras coisas não serão acrescentadas. Então, irmão, né? Você não precisa de riqueza, você precisa ter um pão na mesa diariamente, que nem Deus fazia com o povo no deserto, dava diariamente a quantidade certa, porque Ele sabia que um pouquinho a mais aquele povo ia murmurar. E a personalidade de Deus é tipo a habilidade do homem conhecer e se destinar-se de tudo e analisar o poder de fazer as escolhas, né? Deus te dá Deus não te dá um direito de fazer umas escolhas, então o livre-arbítrio era uma mentira, né? Porque Ele não deu o livre-arbítrio para o homem fazer o que quisesse. Então, se Ele falar para você assim, você pode fazer tudo, mas então é mentira, então, o livre-arbítrio. Então, por isso que Ele deixou, né? Por isso que acontece a queda, porque Deus deixa o homem fazer o que Ele quer, entendeu? E é bom Deus, às vezes, deixar você fazer o que você quer para ver onde está o seu coração, né? Deus, ele deixa as pessoas, né, fazer o que você quer. Você quer beber? Pode. É que nem a historinha lá. Quer beber? Eu posso beber? Pode. Posso dar droga? Pode. O que eu não posso, então? Você só não pode entrar no seu, irmão. Você quer fazer tudo, você faz. Você só não pode entrar aqui, entendeu? E falar que está tudo bem. Deus, ele fez tudo que era bom para o homem, né? E aí, tipo, às vezes Deus faz tudo do bom e do melhor para você e não tá bom. Na primeira oportunidade eu estou indo embora, eu estou largando, que não sei o quê, que não sei o quê. Na verdade, a vontade de largar já estava faz tempo, você só queria um pezinho para sair fora e jogar a culpa nos outros, entendeu? E aí, Adão ele cai, e desde aquele tempo Deus vem tentando trazer o homem de volta, né? Tentando trazer a humanidade de volta. Só que hoje em dia a gente está que nem aquele povo que saiu do Egito. Deus vira as costas um pouquinho e o cara está criando um bezerro de ouro aqui e tal, não sei o quê. Está adorando essa coisa aqui. Tem que ficar 24 horas sendo vigiado. Um crente mimimi tem que ficar 24 horas sendo vigiado. Então você nem é adorador de Deus, irmão. Entendeu? Você só é adorador de Deus em 2 horas de culto, né? Porque quando Deus não está perto, você está fazendo outras coisas. E aí é difícil. E aí aquilo foi minando o coração de Adão. E aí ele chegou numa fase que bateu o remorso, o arrependimento, só que aí não tem como voltar, né? E aí Deus teve que mandar, né, o filho dele. Porque o primeiro Adão, ele saiu fora, ele não conseguiu voltar. E aí Deus manda o que é reto, para morrer por mim e por você, para trazer o filho pródigo de volta, né? Para pegar as pessoas que ninguém dá nada, né? Que nem foi feita aquela festa lá, chama um monte de gente para vir na festa. Chama as autoridades aí, não sei o que, chama todo mundo, mas ninguém vai. Então ninguém veio, então faz o seguinte, não vai jogar essa comida fora nem essa bebida, vai nas ruas, nas biqueiras, pega aqueles caras lá que tá lá usando droga, porque eles têm valor para mim. Eu sou um deles, irmão. Traz eles aqui, porque agora, né, o que era para o povo não quis, agora deu direito a eles. Nós não era para ser filho, nós somos herdeiros. Porque ele veio para os seus e os seus rejeitaram. E aí o povo que ele escolheu
virou as costas para ele. E aí ele fala, vai e tal, e prega porque vai ter um povo lá em Arujá, que vai ter uma igreja aberta na terça-feira e eles vão dar valor para isso aqui. Entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu. Nós somos cordeiro com Cristo, né? Quando Cristo veio, ele veio para tirar o pecado de Adão e ser o Cristo perfeito, o segundo Adão perfeito. E aí falaram assim, tem que ser sem mácula, sem ruga, sem mancha nenhuma. Então ele veio, ele viveu a vida dele, ele fez o ministério dele. E ele veio para salvar um cara que nem eu, né? Tipo, para regenerar uma vida que as pessoas não dão nada, né? E só que Deus, ele cobra algumas coisas, né? Tipo, porque assim, que nem o louvor mesmo fala que Jesus, ele é nosso advogado, porque se fosse por Deus, quando Deus viu o povo lá se corrompendo, ele fez o quê? Mandou o dilúvio, matou todo mundo, né? Não vai sobrar ninguém, entendeu? Então Jesus, ele veio como advogado, irmão, porque se eu e você pecar, temos um advogado perante Deus, né? Ele veio para ser essa ponte, né? E fazer essa ligação que Adão fez a gente perder. Por isso que a gente, quando vem para a igreja, a gente tem que ser batizado, tem que passar por esse caminho, porque a gente já vem sujo, entendeu? E se você falar para mim que tem criança não tem pecado, né? Então criança não morreria também, entendeu? Por isso que fala que a gente já herda o pecado de Adão. Quando a criança já nasce, ela já nasce em pecado porque ela vem do pecado de Adão, entendeu? Mesmo não conhecendo a palavra e tal, ela precisa passar por isso, aceitar Jesus e tal, não sei o quê. E aí Jesus, ele veio e ele tira, né, esse pecado. E o pecado, ele é tão ruim, irmão, que ele não fere só você, irmão. Ele fere quem está do seu lado. Ele faz você ficar acabado num canto, zoado, querendo se matar, e ainda fere a sua família inteira. Só para vocês entenderem uma ideia, o usuário de droga, ele não é um usuário sozinho. A família inteira é tudo coviciado. No pecado de Adão, ele não, a consequência não foi só para ele, né? Teve várias pessoas que pagaram pelo pecado no pecado de Davi e tal. Quando o Davi pecou com Batseba lá também, não foi só ele o culpado pelo pecado, não foi só ele que pagou, né? Aí Davi vai lá e faz o que tem para fazer. Primeiro a pagar pelo pecado de Davi, Urias, coloca na frente lá e deixa morrer. A mulher que ele usou, a criança que teve que morrer, porque era filho do pecado, e a outra pessoa lá. Então você está entendendo? Quando você erra, irmão, você leva um monte de gente com você, né? A gente que faz culto de rua, a gente vê aquela multidão assim, fala, caramba, aqui tem missionário, aqui tem pastor, aqui tem advogado, aqui tem um monte de coisa, e os caras estão aqui, ó. E aí você começa a falar assim, o cara fala assim, eu fiquei quase 12 anos para o meu pecado vir à tona, e eu caí e vim parar aqui. Mas aí o cara falava, eu ia para a igreja e à noite eu estava fumando crack. Eu ia para a igreja e à noite eu estava tomando uma cerveja. Ou num domingo em família eu estava bebendo. Depois eu tomava um banho, parava a brisa e eu ia para a igreja. Só que não adianta você esconder, porque tudo que você joga para debaixo do tapete, um dia você vai ter que levantar o tapete. E aí os caras foram parar lá. E aí você fala para os caras, mas o que você sente falta? Eu queria voltar, irmão, mas eu não tenho força. Sabe, eu já falei para Deus, o dia que eu sair fora, se for para me dar uma paulada ali fora de novo e tal, me mata antes. Porque eu sei que não vai sofrer só eu, vai sofrer um monte de gente. Minha mãe vai ter que buscar na Cracolândia, minha mãe vai ter que buscar em delegacia de novo. Minha mãe já não tem mais idade para isso. Então, irmão, se você está aqui, dá valor nisso aqui, irmão. Entendeu? Dá valor nessas 2 horas que você vem e fala, ainda bem que eu tenho força para sair lá da Dutra e vir até aqui.
para falar do amor de Deus. Porque o dia que eu perder a força, eu estou morto. Tá entendendo? E aí Deus vem e limpa o homem e traz aquele arrependimento, que no significado natural é metanoia, chamamos de metanoia, que significa mudança da mente e tal. E ele vem, traz o arrependimento, e aí você muda, irmão. E quando você começa a se reerguer, é mais difícil, sabe? Porque assim, para cair é fácil, mas para você voltar, demora de repente 12, 10 anos e tal. Eu tenho pessoas na minha família que, quando eu me converti, a pessoa caiu, e a pessoa que me levou para a igreja. E desde quando eu me converti, vai fazer 11 anos agora, no mês que vem. Faz 11 anos que ela caiu no alcoolismo, ela está tentando voltar. Entendeu? Porque toda vez que você salvar uma alma, agora vocês vão entender quando eu falo, eu preciso de oração. Toda vez que você salvar uma alma, vai vir investida na sua vida. Porque o diabo ele não vai perder de graça, entendeu? Você vai lá no inferno, saquear as almas do inferno, ele vai investir contra a sua vida. Ele vai fazer as pessoas te caluniar na rua, vai usar as pessoas que você mais ama, tipo sua mãe. Quando eu me converti, a minha mãe falou para mim assim, ó, você vai durar mais ou menos uns 3 meses. Quando você ver seus irmãos bebendo, você vai voltar de novo. Minha mãe falou isso aí, eu tive que repreender o diabo na boca dela, eu repreendi assim, ó. Falei para minha mãe assim, ó, tá repreendido. Eu amo a senhora, mas isso aí tá repreendido. Falei. E aí hoje ela vai na minha casa, toma café e fala, falei para ela, tá vendo? Vai fazer 11 anos. Se eu não tivesse repreendido, talvez eu tivesse caído. Porque aí a gente vai deixando o diabo falar, e aí a gente vai falando, o diabo tá certo mesmo, né? Deixa para lá e tal. Só que não tem como você largar quando você tem marcas no seu corpo, irmão. Né? Por isso que Deus, quando Ele faz um milagre, Ele deixa uma marca. Jesus ficou com as marcas, porque Ele sabia que ia ter um povo incrédulo, mesmo andando junto com Ele. Tem gente dentro da igreja falando para você que não acredita, entendeu? Por isso que Ele deixou as marcas. Ele falou para Tomé, toca aqui, você não acredita, toca aqui, entendeu? Por isso que às vezes Deus cura e tem que deixar uma marca, tem que deixar um rasgo, entendeu? Porque se Ele não deixar a marca, amanhã ou depois você vai esquecer, irmão. Se Deus te curar de um câncer sem precisar passar por uma cirurgia, você não vai ficar com cicatriz nenhuma. Só que amanhã ou depois você está fora. Entendeu? Com câncer, com lepra, com um monte de coisa, porque vai acarretando um monte de coisa. Então Ele deixa uma marca, né? Toda vez que você acordar de manhã, você olha para aquela marca e fala, eu estou vivo porque Deus quis, irmão. Porque nós não merecemos nada, entendeu? E aí Deus vem e cura, né? E hoje, assim, falar para vocês que é duro para mim, assim, ó, porque eu conheci uma pessoa na Cracolândia, ela ia cantar comigo, ela cantava no louvor também, tal. E aí falei para ela, vamos fazer uma participação comigo nas músicas minhas e tal. E no dia da gravação, eu saí daqui para ir gravar lá em São Paulo. Não precisava gravar em São Paulo, mas eu fui gravar lá porque ela era de lá e tal. E aí eu tô mandando mensagem para a pessoa, mandando mensagem e tal, ela não respondia. Falou que o parente dela ia na casa dela, que não sei o quê. E aí, depois que eu gravei a música, que eu soltei a música, ela veio e mandou mensagem para mim. Falou, eu preciso abrir o jogo para você e contar o que está acontecendo. Eu caí no crack de novo. E ela ia comigo lá na Cracolândia fazer missão e tal. Tava 2 anos limpa, sem nada assim, ó, e caiu de novo. Então, assim, se reverte todo dia, irmão. Você ora, você fala com Deus e seja esse crente que você é aqui, seja na sua casa também, vigia, né? Porque a palavra ela mesmo fala para você assim, ó, vigiar e orai, não orar e vigiar, entendeu? Então, é difícil. Aí a outra pessoa que eu fui numa outra igreja também, conheci a outra, ela fala assim, ó, eu falei, você foi pro culto lá? Saí com as minhas amigas para tomar um vinho. Uma taça de vinho valeu, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, para mim isso daqui não tem, ele tem um preço, mas ninguém compra, entendeu? Não tem um valor. Assim,
Eu compro a sua salvação, portanto, porque não tem valor, mano, para mim, entendeu? O preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida foi um preço de sangue, irmão. Quando você falar que você não é amado por ninguém, lembra que existe um Deus que mandou o filho dele para morrer por uma porcaria que nem eu, assim, ó. Entendeu? Você fala, como que ninguém me ama se Deus mandou o filho dele? Quando eu ouvia isso, eu achava que era coisa de crente. Falei, não, esse negócio aí é só para levar as pessoas para a igreja para roubar o dinheiro delas. Ah, para ser crente que nesses caras aí, eu prefiro roubar de verdade e tal. Só que aí, quando você conhece de verdade, irmão, quando você vem sem... Quando você passa pelo vale da sombra da morte, você conhece a Deus dentro de uma cadeia. Quando você conhece Deus dentro da sepultura, assim, que Deus tira você de lá e traz de volta, você tem o que falar, irmão. Você tem o que lembrar, entendeu? Aí você fala, não, mano, e é tão maravilhoso que você não para. Por isso que existe missão. A missão nada mais é, não tem glamour na missão, entendeu? Não tem aquele glamour que os caras colocam, o cara é missionário, não tem isso, entendeu? A missão é o seguinte, irmão, é você ser um mendigo que encontrou um pão e mostrar o pão para outras pessoas. Mostra o caminho do pão, é isso, entendeu? E, tipo assim, graças a Deus, eu fui uma dessas pessoas que foi encontrada por Deus, que deu tempo de chegar, entendeu? Deus chegou e limpou meu nome, limpou a minha história, limpou a minha vida e me colocou aqui, irmão, para estar falando para você que Ele ama você e que Ele não vai te perder, entendeu? E para todo mundo que você encontrar na rua, pregue, porque você não sabe se ali vai um cara que era da igreja ou não, entendeu? Tem gente que você não vai precisar pregar, tem gente que no caso eu nem prego, assim, as pessoas passam e olham assim e falam assim, você? E aí, tipo, acaba vendo, entendeu? O que Deus fez e tal. Mas para algumas pessoas você vai ter que falar, mano. Porque Deus quer usar a sua vida para trazer pessoas de volta. Entendeu? Às vezes Deus quer usar você no seu trabalho para trazer pessoas de volta. Tem pessoas lá que falam... Tem pessoas que às vezes tá assim, tipo... O cara fala que é crente, mas ele não prega para mim por quê? Tal. Será que ele não tem medo? Tipo assim, no meu caso, eu converso com várias pessoas e tal, e para todo mundo que dá uma brecha eu falo, né? Eu já marco uma reunião mais ou menos de 1 hora, porque eu sei que a reunião que vai resolver o problema lá, que a gente vai acertar as contas, vai demorar 15 minutos. 45 eu vou falando da minha vida para os outros. É uma Bíblia ambulante, entendeu? Tem que ser assim, irmão. Porque vai chegar uma hora que as portas vão se fechar e a gente vai querer pregar para as pessoas e não vai poder. A gente aqui ainda tem uma liberdade, mas tem gente já morrendo por causa disso aqui. Entendeu? Então, assim, no nosso caso deu tempo, né? A gente conseguiu voltar para casa do Pai. E não tem coisa melhor que você ser amado por Deus e estar na casa dele, né? Tipo, reconhecer esse carinho de novo, reconhecer o aconchego do Pai falando para você, que bom que você voltou, né? E não se preocupa que vai ter pessoas que vai falar para você, e, mano, aprontou o que tinha para aprontar e voltou para a igreja de novo, que não sei o quê. O próprio irmão do filho pródigo, lá, aprontou, pegou tudo que era seu, e aí lá rasgou tudo, usou tudo, e agora voltou como santinho, né? Para se esconder atrás da Bíblia. Não, você voltou porque você sente saudade, irmão. Você voltou porque só você e Deus conhece seu coração, né? Você sabe que lá fora não tem jeito, né? Lá fora não tem jeito, ou é morte ou é cadeia. E aí você fala, não, lá tá bom, né? Come um pãozinho com Deus que vale mais do que uma refeição inteira com o diabo. E essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês, é só para falar que Deus ama as pessoas e Ele traz de volta. Aquele que Ele ama, Ele traz de volta. Ele não vai desistir das pessoas que saiu, entendeu? Ele vai trazer de volta. Mas abra sua boca e prega a palavra de Deus, irmão. Porque as pessoas precisam saber que existe um Deus que traz as pessoas de volta. Um Deus que não vai te julgar pelo que você fez, mas Ele vai limpar o seu passado e fazer uma nova história. Essa é a palavra e eu agradeço a oportunidade.